Bom, então, hoje retomando, né? É a última parte do capítulo primeiro, né, do livro Renúncia. Então, na semana passada, retrasada, né, que semana passada eu tive um probleminha, mas na semana retrasada a gente estava naquele momento em que a Alcione estava com aquele espírito amado dela, né, o Pollux, mundo espiritual, e entrega ele para alguns trabalhadores ali que iriam cuidar da reencarnação dele. E aí ela fala, inclusive, né, para eles, né? Irmãos, não esqueçais de que vos confio um tesouro. E aí, então, o espírito do Pollux foi para reencarnar e ela ficou ali sozinha. Então, nós vamos dar sequência a partir daqui. Pouco depois, ei-la que aporta em portentosa esfera, inconfundível em magnificência e grandeza. Então a gente já sabe que a Alcione, na verdade, é um espírito que habita esferas mais altas, né, do que o que a gente tem, na verdade, muitas vezes descrito pela espiritualidade. Então, ela foi lá encontrar com o Pollux e voltou para esse local que é de magnificência e beleza e grandeza. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. Então é algo que é até difícil de descrever para nós, né, na nossa linguagem humana. A sagrada visão do conjunto permanecia muito além da famosa cidade dos anjos, idealizada pelos pensadores do cristianismo. Três sóis rutilantes despejavam no solo arminhoso oceanos de luz mirífica, em cambiâncias inéditas, como lampadários celestes acesos para endênico festim de gênios imortais. Então, imaginem, é um ambiente onde não é um sol, é um planeta onde que não é um sol apenas que banha, né? E a gente sabe, a gente tem informações que de que local que é esse que a Alcione habita, né? Ou habitava, pelo menos nesse momento em que ela veio depois para contribuir nessa reencarnação do Pollux. Já já vai citar, inclusive. Primorosas construções engalanadas de flores indescritíveis tomavam a forma de castelos talhados em filigrana dourada com irradiações de efeito policromos. Seres alados iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados, num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Então, nós que moramos aqui na Terra, a gente não consegue compreender exatamente o que nessa breve descrição aqui está tentando. Alcione penetrou num templo de majestosas proporções, dominada por pensamentos intraduzíveis. Então, esse é o ambiente onde Alcione habita, né? A sua morada atualmente é aqui. E muito acima da nave radiosa elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. Alcione passou por companheiros muito amados, atravessou compartimentos repletos de luz nitente e, aproximando-se de Antênio, a entidade angelical que, por sua excelsa posição hierárquica, ali cumpria as ordenações de Jesus, falou com humildade. Então, olhem que interessante esse detalhe que tem nesse livro. O Antênio é uma entidade angelical, já é então algo próximo dos anjos, que nesse orbe, né, ele em cumprimento às ordenações de Jesus, era quem estava ali a receber Alcione. E aí ela fala: anjo amigo, deliberei suplicar ao Senhor a permissão de voltar temporariamente às esferas terrenas.
Olhem que interessante. Então, é uma descrição que não temos muito na obra do próprio Chico e do Emmanuel, do André Luiz. Em vários momentos, eles descrevem colônias espirituais mais próximas aqui da Terra, com espíritos já que avançaram, mas em nenhum momento fora aqui do sistema solar, até então tinha sido descrito aqui para a gente, nenhum com uma entidade que não era só um instrutor de uma hierarquia um pouco mais alta, é um ser, como ele fala, angelical. E ela fala, anjo amigo, deliberei suplicar ao Senhor uma permissão para voltar temporariamente às tarefas na Terra. Porque a Alcione, pelo livro 50 anos depois, a gente viu que ela foi um espírito que avançou, que realmente evoluiu, a ponto de não precisar mais reencarnar na Terra para continuar o seu progresso. E nesse momento, nesse livro, ela está pedindo permissão para voltar à Terra, sem necessidade para o seu progresso, mas por amor a esse espírito especialmente, mas e a outros também, que a gente vai ver já já também. E aí o anjo, né? Como assim? Inquiriu Antênio admirado. Acaso todos nós permanecemos aqui impossibilitados de auxiliar o planeta terrestre? Olha que pergunta que ele faz para ela. Por que voltar para lá? Você não sabe que daqui a gente pode ajudar lá também? Não estamos a serviço do Cristo, no afã espiritual de reerguer esse orbe? E aí, então, ele lembrando ela desses detalhes, né, que são detalhes importantes para a gente entender. Primeiro, nós estamos falando de um planeta, né, de uma casa, de uma morada do Pai que não é a Terra. E que ainda assim eles fazem, né, a serviço do Cristo, que é o governador planetário dessa morada onde a gente está. Então, como isso é mais amplo do que o que a gente imagina? Porque esses espíritos que evoluíram sob a tutela do Cristo e já podem habitar outras esferas, ainda continuam ligados a Ele com compromisso, com missão, ou o Cristo tem uma ação direta nesse planeta também. Então, são reflexões que também nos abrem, né? E aí ela se explica, tá? Explico-me, disse a recém-chegada timidamente. Rogo a concessão de um corpo terrestre, caso Jesus me conceda essa dádiva. Então, sempre pedindo a permissão a Jesus, mas ela está pedindo exatamente isso. Eu peço uma nova oportunidade de encarnar na Terra. O generoso mentor contemplou-a com amoroso respeito, compreendeu-lhe as intenções mais íntimas, esboçou um sorriso de bondade e perguntou: Mas teus trabalhos na constelação de Sírios? Olha aqui agora uma informação que nos dá detalhes com relação a onde Alcione mora. Constelação de Sírios. Se a gente olha, né, no mapa estelar aqui da Terra, a gente vai ver lá, né, no cinturão de Órion, a gente clicando aqui, ó, a gente vai ver mais detalhes, ó. Sirius, ou também chamada Sírio, não, Sírio ou Sirius, é da Canis Maior, alfa do Cão Maior. É a estrela mais brilhante no céu noturno visível a olho nu. Então, olhem que interessante. A gente consegue ver no céu essa estrela. Depois, quem quiser mais detalhes, pode entrar aqui, né? E ver com relação à constelação e tudo mais que ela participa. Mas é nesse local que é Alcione. E aí, o que, que o Antênio está perguntando para ela? Mas e os seus trabalhos aqui, na constelação de Sírios?
Não estás cooperando com os benfeitores da arte terrestre? Acredito não vir longe a época de serem levados ao mundo terreno os necessários elementos de inspiração depois do resultado de tantos esforços para a solução de certos problemas do ritmo e da harmonia. Então, olhem que coisa. A arte aqui na Terra é inspirada por avanços que já aconteceram no mundo espiritual em outros orbes, e inspirado por esses espíritos que trabalham também em benefício do progresso da própria Terra. E ela estava trabalhando justamente nisso, no progresso do ritmo e da harmonia que ia ser levado. E ela falou assim: e como que nós vamos fazer com relação ao seu trabalho? E ela insiste. Se possível, acrescentou a jovem com emoção, desejaria interromper essas pesquisas que me falam grandemente a alma, gratamente a alma, para retomá-las no porvir. Mas Alcione, obtemperou o orientador, dando força às palavras. Por que um novo e arriscado compromisso? Compreendo as razões que interferem na tua súplica. Quer dizer, ele sabe do que se trata. Ele conhece a história da Alcione, as relações afetivas dela, mas ele está tentando trazer a ela assim, ó, nós conseguimos ajudar daqui. É um movimento que, por mais que seja de um espírito já evoluído no nível dela, é uma nova encarnação, envolve riscos. Então, um novo e arriscado compromisso. Compreendo as razões da sua súplica. Entretanto, pondero que podes trabalhar aqui mesmo, a favor daqueles a quem amas, encorajando-os e assistindo-os da esfera em que te encontras. Confesso-te, porém, generoso Antênio, que profundas saudades me lancinam rudemente o coração. Será condenável o desejo firme de alcançar a felicidade através das renúncias do amor e nos propósitos de semear o bem? Então ela está reconhecendo que ela tem saudade de espíritos muito amados que ficaram e estão relutantes atrás. E ela está falando: será que é condenável o meu desejo firme de alcançar essa verdadeira felicidade junto desses seres amados, renunciando por amor e com o propósito de semear o bem de novo a eles? Perdoa-me se a presente rogativa causa estranheza à tua alma carinhosa, que tanto me tem amado no glorioso caminho para Deus. Releva-a, recordando que o próprio Jesus teve saudade de Lázaro, e ainda agora, na majestade da sua glória divina, experimenta cuidados pelos discípulos caídos que padecem e choram. Então vamos tentar só voltar alguns detalhes, né, para a gente relembrar. Já se passaram 1000 anos, praticamente, porque a reencarnação onde Célia evoluiu a ponto de hoje viver na companhia de um anjo, praticamente, foi no século II, né? Século II, no ano 130 ao 170, 60. E agora nós estamos falando aqui já no ano 1000, eu não me lembro agora, mas 1300, 1400, mil e pouco. Então, 1000 anos se passaram, no mínimo. E então, ela está querendo fazer um movimento mais íntimo para ajudar esses espíritos com essa dificuldade. A bondosa e sábia entidade ouviu-a comovida em afetuoso silêncio. Além disso, prosseguiu mais animada. Não desejo regressar à forma estruturada em poeira, tão somente para seguir o amado Pollux.
a quem me permitiste advertir e consolar. Então, olha que interessante esses detalhes que está falando. Primeiro, a forma que ela trata, né, da nossa encarnação. Eu não pretendo voltar à forma estruturada na poeira, quer dizer, nosso corpo é uma reencarnação estruturada em poeira, em pó. Juntou o pó e voltamos para o pó, materialmente falando. E ela falou aqui: eu não estou voltando só por ele, e ao qual você, Antênio, permitiu que eu fosse advertir e consolar naquele momento ali onde ele estava prestes a reencarnar. Quase todos os meus companheiros bem-amados no esforço evolutivo de outras eras estão atualmente no planeta, mas, em sua generalidade, envenenados por consequências sinistras de oportunidades menosprezadas e perdidas. É triste, né? Pesado a gente ouvir isso, porque a gente fica pensando, primeiro, olha como um espírito é capaz de gastar séculos por oportunidades que menosprezam e perdem. E nós? Será que nós estamos nessas condições, mais uma vez, recapitulando padrões, oportunidades que a gente, mais uma vez, está deixando passar sem aproveitar no máximo que elas poderiam? Às vezes, suas queixas dolorosas e aflitivas me repercutem penosamente na alma. Ouço-lhes as preces ansiosas e nossos cooperadores nos fluidos pesados do orbe me enviam mensagens que são verdadeiros brados de socorro, aos quais não posso ficar insensível, por mais que me procure confugir a perfeita confiança no Todo-Poderoso. Quer dizer, ela confia que está nas mãos de Deus, mas isso há muito tempo vem me fazendo sentir fundo no coração. Sim, atalhou Antênio sensibilizado. Conheço os teus motivos sacrossantos. E como quem desejava ministrar todos os esclarecimentos possíveis ao seu alcance, continuou. Apesar de nossos bons desejos, querida Alcione, não creio que Pollux obtenha dessa vez o êxito imprescindível. Esse uma outra parte desse livro que me chama muito a atenção. Pelo seguinte, então, um milênio passou de dificuldades e lutas desse espírito. E olhem como um espírito do gabarito, né, da esfera de um anjo, tem, é, como se diz, uma previsão, tem uma noção do que provavelmente é mais possível que aconteça. Então, quando se conhece a fundo um espírito, por mais que ele esteja avançando, por mais que exista o livre-arbítrio, existem alguns padrões que são, assim, eu acho que previsíveis quando se acompanha demais a distância. Então, esse espírito está falando, o Paulo que está voltando a reencarnar, está cheio de promessas, mas não creio que ele ainda obtenha o êxito nessa vez. Apesar dos nossos bons desejos, querida Alcione, não creio que Pollux obtenha desta vez o êxito imprescindível. Seu esforço de agora será uma experiência proveitosa, mas possivelmente ainda não logrará a coroa da vida. Então, eles têm noção de onde a gente consegue chegar em determinado momento da nossa jornada, ainda cheia de teimosias, né, e equívocos, e de débitos também adquiridos. Então, ele fala, vai ser uma experiência proveitosa. Então, quer dizer, não é em vão. Também para que a gente entenda isso, apesar de muitas vezes a gente não conseguir chegar no topo do que se pode, eles às vezes objetivam
um degrauzinho acima. Então vai ser proveitosa, mas possivelmente, então nunca é determinismo, ainda não logrará a coroa da vida. Embora a dedicação que me compele a falar-te em termos tão sinceros, devo acrescentar que essa é a verdade clara aos nossos olhos. Entretanto, também sei que outros velhos amigos teus caíram em tenebrosos desvios de impiedade, traindo sagradas obrigações. Os que te foram pais algumas vezes perderam-se na embriaguez da autoridade e nas fantasias da fortuna. Então, olha isso, os que te foram pais algumas vezes. Então, o Elvídio Lúcio, a Alba Lucínia, ainda estão tentando, progrediram lá naquele momento, mas ainda se perdendo na autoridade e nas fantasias da fortuna. Os que te foram irmãos e familiares tombaram vencidos no despotismo e na desvairada ambição. E o mais lamentável é que se complicaram mutuamente, alimentando a fornalha do ódio com a lenha do egoísmo, carbonizando intenções generosas e anulando extrênuos esforços de quantos os auxiliam com abnegação e nobreza. Então, é, um, é uma descrição muito pesada para a gente quando a gente imagina o esforço que essa espiritualidade se dedica às nossas vidas e o quanto que a gente ainda deixa de fazer tudo que eles depositam, né, de esperança e de esforço para conosco, né? Nenhum cedeu em caprichos, ninguém perdoou nem esqueceu o mal. As ervas daninhas invadiram o campo de tuas esperanças divinas. Teus compromissos com o Senhor sofrem pesadas ameaças. Justifico desse modo as tuas razões, embora não possa aplaudir a extensão dos sacrifícios que pretendes fazer. Então, ele compreendendo o envolvimento dos outros, as dificuldades que os outros, ele fala, então, eu justifico as tuas razões, embora não possa aplaudir a extensão dos sacrifícios que pretendes fazer. A jovem demonstrou no olhar sincero reconhecimento por semelhantes palavras de compreensão e exclamou: Anjo amigo, tenho tanto desejo de acariciar aquela que me foi mãe desvelada em outros tempos. Não será justo procurar assistir os que noutras eras me auxiliaram a penetrar as sendas da redenção? Ouve, porém, Alcione, observou Antênio solenemente. Tuas rogativas são louváveis e tuas aspirações são mais que justas. Mas, assim como te aconselhei a advertir Pólux, devo também exortar-te por minha vez. Deves saber o volume dos trabalhos e responsabilidades que solicitais do mestre. Então, olhem que isso talvez não seja algo comum de se pedir, porque um anjo está advertindo ela e ela, com humildade, mas com uma certa razão, está insistindo, mas é algo que tem muita responsabilidade envolvida, que é um pedido que envolve talvez só uma consideração, um merecimento muito grande por parte de uma concessão do alto para ela, né? Sim, replicou a jovem sem hesitação. Estou disposta a procurar minhas dracmas perdidas, se me permitires, em nome do Senhor. E ele segue alertando. Já ponderaste nos obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrestre, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias
não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Então aqui fica bem claro que esse mundo em que a gente vive, ele faz sentir, faz passar por martírios até os espíritos mais elevados, a exemplo do próprio Chico, do exemplo, como ele falou, Jesus passou por aqui, não foi só com experiências tranquilas, e foi justamente o contrário. Ele assumiu o mais alto grau dos sacrifícios e das experiências aqui difíceis na matéria, para poder, na verdade, nos traçar um caminho, nos mostrar, nos ensinar. E aí, então, ele está lembrando isso a ela. Olhem como não é simples. Experimentarás igualmente o ouvido transitório, o esquecimento então temporário e, embora não tanto agravados em virtude das tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Para esclarecimento desses problemas, minha querida, o Mestre deixou à comunidade dos discípulos profundos ensinamentos no Evangelho. O mundo, representado por maus sacerdotes e falsos doutores, buscou tentar o próprio Jesus. Já meditaste na tua aproximação de Pólux, investida num corpo de carne? Então ele está mostrando, você vai ser tentada também. Como os grandes espíritos encarnados também são tentados. Sabemos que Pólux parte com deveres de suma importância em função de coletividade. E tu te sentes preparada para neutralizar a poderosa lei da atração das almas? Olha o que ele está falando. Vocês são espíritos que se amam, espíritos afins. Na carne, ele, com todo o compromisso assumido com coletividade, você vai chegar perto e vai conseguir botar um limite, não interferir, ajudar, mas não passar desse limite? Não o digo no sentido de preocupações subalternas, mas ponderando a grandeza dos teus sentimentos afetivos em relação à grandeza mais sublime das obrigações assumidas para com Deus. É o amar a Deus sobre todas as coisas, até sobre o amor que eles sentem um pelo outro. Terás ânimo para lhe ouvir no mundo os rogos amorosos, mantendo-o no seu posto incólume e sobranceiro à solidão de si mesmo? Sem dúvida, a lei terrestre te encherá de desejos e te induzirá a considerar a possibilidade de proporcionar-lhe filhos afetuosos, em obediência aos seus princípios naturais. Quer dizer, ele está alertando: vocês se amam, vocês vão estar perto, mas não é para vocês terem, não é para vocês se casarem e terem filhos, é para auxiliar de outra maneira, senão não vai acontecer avanço. Além disso, teus afetos de outras épocas, como por exemplo os que te foram pais amorosos, receberão a palma de lutas ásperas e agudas provações. Então, olha o que está reservado para esses espíritos reticentes. Esses vão receber, já está no plano encarnatório deles, lutas ásperas e agudas provações. A senda de quase todos os teus amigos está semeada de espinhos, que eles próprios plantaram no seu desapego à misericórdia do Todo-Poderoso. Sentes-te bastante forte para assumir tão grave compromisso? Conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, então por que ele está alertando tanto? Porque ela não é a primeira a pedir.
e outros que pediram podem ter falhado. Então, olha como ele está falando. Conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Foram cheios de boas intenções, mas não estavam tão bem preparados assim e voltaram com mais problema para resolver, porque acabaram deslizando também. E aí depois tem que reparar. Conheço a gravidade da minha decisão, esclareceu a jovem com muita humildade. Mas, sabendo-me fraca pelo muito que amo, espero que o Senhor me fortaleça nos dias de sombra e aflição. Pela cruz que sua magnanimidade aceitou em nosso benefício na terra, rendo-me à sua augusta vontade, mantendo, contudo, minha sincera rogativa. Antênio contemplou a tomada de nobre admiração e sentenciou: louvo os teus propósitos firmes e sei que tua poderosa confiança no Cristo é penhor sagrado de vitória. Mas devo ainda lembrar-te que a situação terrestre dos que se propõem ao serviço legítimo da virtude, ainda e sempre, é inçada de sofrimentos atrozes. Não desconheces que, nessas missões sublimes, a criatura disputa o direito de acompanhar o mestre em seus passos divinos? Então, olhem isso. Quem está num nível superior na jornada terrena está disputando o direito de acompanhar os passos de Jesus. E quais foram os passos de Jesus? Fazer o bem e colher sacrifício, colher incompreensão, colher sofrimento material. É a cruz. O discípulo da verdade e do amor no mundo é alguma coisa de Jesus e de Deus. E a massa vulgar não lhe perdoa tal condição, sobrecarregando-o de pesados amargores, porque seus sentimentos não são análogos àqueles que a conduzem a incoerências e desatinos. Não poderá, então, é a resistência da multidão que faz aquele que está no caminho certo sofrer. Não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado. Então, como a maioria dos encarnados ainda é pecador, não vão ainda entender e aplaudir a virtude. Porque senão vão ter que então entrar no mesmo caminho de porta estreita e não querem assim. E como o pecado ainda domina o mundo, a tarefa apostólica em seus trâmites será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. Todos os que seguiram Jesus foram obrigados a identificar o destino com o sinal do martírio. Os que se não desprendem da terra, crucificados nas dores públicas, retiram-se ao desamparo, esmagados pelos opróbrios humanos, caluniados, humilhados, encarcerados, feridos. Raros triunfaram conservando a serenidade e o amor imaculado até ao fim. Ponderaste semelhantes experiências em que tua alma peregrinará por algum tempo, retalhada de angústias? Depois de tudo isso, sim, generoso amigo. Refleti em tudo isso e estou resolvida ao testemunho, por mais cruel que seja o meu roteiro. Então agora a gente ainda vai cada vez mais tendo claramente o tamanho desse espírito, né? Venturosa serás se puderes aceitar o sofrimento na terra dentro desse conceito, exclamou o mentor com grande tranquilidade.
O homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como resgate e pagamento, desconhecendo o gozo de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. E olhem que interessante isso que está escrito aqui também, né? Quando a gente vê alguém sofrendo, a gente geralmente acha que é resgate, pagamento de dívida do passado. Nós não temos o hábito de enxergar isso como uma entrega mesmo de um espírito que já pagou, já resgatou, já evoluiu, mas pelo prazer de edificar, de exemplificar, de testemunhar tudo o que já adquiriu perante os que estão para trás. Jesus, que vê o meu coração, aí ela segue falando, né, das intenções dela. Ensinar-me-á a transformar a tortura em cântico de graças e me auxiliará a esquecer as cogitações menos dignas de que me possam cercar os espíritos vulgares relativamente ao trabalho porfiado e difícil da redenção e do engrandecimento da vida. Antênio comoveu-se profundamente em face de tão valorosa resolução e respondeu afinal: Pois bem, já que te firmas em propósitos tão altos e guardas todos os preceitos justos e imprescindíveis à situação, permito o teu regresso à terra em nome do Senhor. Ele é um espírito que pode autorizar uma missão tão arriscada dela, já em nome de Jesus. Alcione transbordava de júbilo santo. A suave emoção daquela hora abria-lhe portas resplandecentes de esperança e alegria inexcedíveis. Considerando, disse o amoroso instrutor, que partirás, não mais ocasionalmente, e sim para uma transformação sacrificial, que exigirá muito trabalho e renúncia, ao nome do livro. Ficas desde já desligada de tuas obrigações nesta esfera, a fim de te adaptares vencendo as situações adversas das regiões inferiores que nos separam do mundo, no que, precinto, deverás gastar quase 10 anos terrestres. Olhe mais um detalhe para que a gente entenda o quão complexo é aos nossos olhos, né? Ele já autorizou a reencarnação dela, ele já falou, você então está desincumbida das suas obrigações aqui e já pode ir se aproximando do ambiente terrestre, porque um espírito já no nível de luz dela vai levar quase 10 anos para ir se adaptando, readaptando a essas condições tão materializadas ainda do nosso orbe. Alcione, vertendo lágrimas de alegria e gratidão, aproximou-se, tomou a destra de Antênio e murmurou: Deus te recompense. Que a sua misericórdia te abençoe, exclamou o instrutor, acariciando-lhe os cabelos. Seguir-te-ei daqui com as minhas preces e esperar-te-ei confiante na vitória futura. A generosa amada de Pólux ainda se conservou no templo até o fim do dia. Ao crepúsculo, quando se despediam no espaço os raios dos 3 sóis diferentes, em deslumbramento de cores, Alcione reuniu-se a numeroso grupo de amigos e orou com fervor, suplicando as bênçãos do Pai misericordioso. O firmamento enchia-se de claridades policrômicas e deslumbrantes. Satélites de prodigiosa beleza começavam a surgir na imensidade, envolvendo a paisagem divina num oceano de luz. A carinhosa benfeitora osculou a fronte dos companheiros de serviço divino e partiu. Daí a instantes chegava ao templo pequena caravana de entidades jubilosas. Era a reduzida expedição que operava nas esferas de Sírios. Então,
trabalhadores que trabalhavam ali por perto daquelas redondezas chegaram, né? Um dos seus componentes, depois de fitar a vastidão do céu, entrou no templo e dirigiu-se a Antênio interrogando: quem é o viajor que vai seguindo na direção das faixas negras? Olhem quem são. Onde é as faixas negras? Somos nós. Então, um deles percebeu que um espírito de luz estava indo em direção às faixas negras. E aí ele pergunta: quem é? E Antênio responde: é Alcione, que se propôs novo trabalho entre os espíritos encarnados na Terra. Que dizes? Revidou tomado de espanto. Alcione beberá novamente o cálice amargo de tamanha renúncia? São os sacrifícios do amor, meu filho. Respondeu o preposto do Cristo, evidenciando compreensão e serenidade. Só o amor poderia compeli-la a permanecer ausente do nosso amado lar. Então saíram todos para o jardim resplendente que rodeava o santuário e, contemplando a figura luminosa que se afastava rumo às zonas obscuras, enviaram a abnegada companheira que partia para tão longa e perigosa viagem seus votos de confiança e amor em preces sinceras. E aqui encerramos então o primeiro capítulo para a gente ter já uma breve noção do que vai ser esse livro. Mais uma vez, ficando bem claro: um espírito evoluído no planeta onde a gente vive não vem para passear, para ser feliz, para gozar dos prazeres aqui, né, na Terra. Ele vem confiante, ele vem seguro de que vem numa jornada de testemunhos árduos, de renúncia, né, a uma vivência já em condições melhores, por amor aos que estão aí com dificuldade, que somos todos nós, que vivemos nas zonas escuras ainda das moradas do Pai. Então, e se a gente vê beleza, porque a gente vê beleza no que essa terra tem de maravilhoso, imaginem o que é viver numa morada como essas que a Alcione já vive. E aqui a gente encerra o capítulo de hoje. Na semana que vem, então, nós vamos entrar no capítulo 2, Anseios da Mocidade. Certo? Maravilhoso. Maravilhoso, né, Adila? Alguma Muito. coisa a mais que vocês queiram comentar aí do texto, que às vezes eu não tenha destacado? Ou alguma Então, tá dúvida? tudo ótimo. Então tá joia. Então é isso, gente. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Semana que vem continuamos aqui. Se Deus quiser, Mar. Obrigada.